Sejam bem-vindos ao Gente em Foco. E a nossa entrevistada dessa semana é de Votuporã, São Paulo, analista corporal formada pela O Corpo Explica. Ela é consteladora sistêmica familiar e o negócio dela é solucionar problemas de relacionamentos através dos traços de caráter. O nome dela é Inês de Souza. Bem-vinda, Inês, seja muito bem-vinda ao Gente em Foco, para somar aqui conosco, né, junto com essas mulheres que nos acompanham aqui, contar a sua história de sucesso, aonde você chegou, onde está, né, o que passou, o que aconteceu aí no meio do caminho. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui, por estar doando seu tempo, de estar para estar somando na vida dessas mulheres. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, fiquei super animada, né, de estar aqui nesse momento. E não tem nenhum esforço, estou aqui super tranquila e espero ser inspiração para as mulheres que estão me assistindo e que tudo ocorra bem. Estou muito tranquila e não é nenhum esforço, feliz da vida. Ai, que ótimo, muito bom. Bom, Inês, conta pra gente como que surgiu esse interesse seu por trabalhar em analisar os corpos, né? Como analista corporal. Isso foi o quê? Foi você que assistiu em TV? Alguém que fez essa análise em você? Como que surgiu esse interesse de trabalhar isso nas pessoas? Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, então, eu estava passando por um processo de dor mesmo, pessoal. E aí eu vi a propaganda nas redes sociais do Corpo Explica. E eu falei, nossa, eu acho que esse que tem tudo a ver comigo. Sei, vou pesquisar para ver o que está acontecendo, né? Aí quando eu descobri, fui assistir as aulas, já me cadastrei, já comprei o curso e fui. Eu entrei no autoconhecimento para me conhecer. Não tinha intenção de trabalhar, não tinha intenção de nada, era para me conhecer, né? E aí, para minha surpresa, eu fui entendendo as pessoas que estavam do meu lado e fui gostando, e aí já fui e todo o tempo usando em mim, todas as técnicas usando em mim. E eu fui vendo que estava dando resultados. E aí, querendo ou não, você olha para o corpo da pessoa e você já analisa, né? Não tem como. Aí você começa a colocar devagar os teus pensamentos. Olha, né? E você vai falando com a pessoa. E eu me apaixonei, não teve jeito. E aí eu fiz a prova, me certifiquei e aí estou trabalhando já desde faz um ano e meio, né? Já que eu já estou fazendo análise. E junto com isso eu conheci também o Dr. Fernando Freitas, que foi uma das pessoas que trouxe, né, a análise de caráter aqui para o Brasil, e aí eu conheci ele e descobri a constelação. Então, onde os dois se casaram muito bem, tanto na minha vida como na vida das pessoas que eu trabalho, que eu lido, né? E o bacana é que você faz a constelação e você entende como a pessoa funciona. Você olha para o corpo da pessoa e você traz para a vida dela, para a função, você traz a constelação. Então, uma completa a outra. Para mim, esse é o sentimento. Se você falar para mim assim, qual que eu faço? Análise corporal ou a constelação? Eu vou explicar os dois e falar assim, qual que você quer fazer? Aí você vai escolher e assim, não tem como separar uma da outra. Entende? É Porque igual. se a pessoa for mais visual, então ela vai entender, vai olhar para a constelação e ela vai entender. Então, por isso que eu gosto sempre de perguntar. E aí, falar, ficou alguma dúvida? Quer fazer análise depois? E sempre vem né, ou uma ou outra, e assim. Mas eu comecei praticando primeiro em mim. Então, isso me dá uma tranquilidade para eu atender o outro. Porque primeiro eu sei que funciona, eu experimentei em mim. Muito bom. Eu vou dar uma pausa aqui, depois eu
Inês, e quais, assim, quais os problemas, mesmo a pessoa podendo escolher, né? Quais os problemas podem ser resolvidos somente você analisando o corpo da pessoa? Por exemplo, para eu saber que eu preciso fazer uma análise corporal, quais os problemas da minha vida podem ser resolvidos com isso? Olha, todos, todos os problemas a gente dá conta de resolver. Por quê? Desde dores, é, dores físicas no corpo, por exemplo, dá pra gente saber onde é que você ficou presa lá no passado, pra gente resolver, pra gente te livrar dessas dores, tanto física e como emocional, entende? Então, se eu estou casada e aí eu estou com problema no meu relacionamento, a gente consegue ir lá no foco e descobrir o que está acontecendo, por que que você está agindo dessa forma no relacionamento. Então, eu vou explicar para você como é que você funciona. Então, a partir disso, a gente consegue definir uma rota para que você siga. Porque assim, a gente vive numa dinâmica doentia o tempo todo. Por que, Inês? Porque a gente aprendeu várias coisas como certas. Então, isso funciona, isso é o certo. Mas a gente vai vivendo e a gente se perde ao longo do tempo. Então, de repente, tô num relacionamento onde tenho muitos ciúmes, por exemplo, ou o meu marido bebe muito, ou o meu pai, sabe, Sim. ó, um vício, por exemplo. Você consegue saber o porquê do vício, da onde começou. Você vai lá na raiz do problema e você consegue explicar de uma forma sem mimimi, sabe? Sem muito converseiro, onde é que está o problema. E a partir dali, você seguir uma nova rota, um novo caminho. Então, se eu tenho um filho com problema, problema de comportamento ou vício, que está muito comum hoje, né? Ou uma doença tipo depressão, ansiedade, todos os tipos de problema que você tem, você consegue resolver e explicar para a pessoa é, não só falar do problema, mas dar um norte, dar um caminho para que a pessoa siga e que ela resolva aquele problema. E uma coisa que eu gosto de falar bastante é assim, ó, que nem a constelação, nem traço de caráter, nada resolve a sua vida se você não for procurar e você quiser Verdade. resolver aquela questão. Então Por isso acontece que eu te perguntei, como que a pessoa identifica, né? exatamente. E Que eu aí, acho que a maioria, desculpa te cortar, mas para aproveitar essa deixa, eu acho que a maioria das pessoas, elas não têm essa consciência que através de uma análise corporal ela pode resolver problemas não só de relacionamento conjugal, mas familiar, igual você falou aí agora, de vícios, com filhos. Eu acho que nossa, é muito pouca gente tem esse tipo de conhecimento. nossa, super, porque assim, todo vício, a gente imagina assim, fulano não para de beber por causa de que ele é um fraco, não tem essa construção? E droga e tudo. E você vai lá descobrir o problema, a raiz do problema, não é simples. É complicado mesmo você entender, tanto para a família, vamos pensar assim, quem sofre mais, o dependente ou o codependente, que é aquela pessoa que cuida daquela criatura com aquela doença. Não dá para medir, porque são sofrimentos, são dores, os dores sofrem, tanto a pessoa que está ali no vício, que é por conta por que, que ela está fazendo aquilo? E as pessoas que são os cuidadores, que estão ali, que sofrem igual ou mais, né? Eu penso que o cuidador ele acaba sofrendo mais do que o próprio dependente, porque ele deixa a vida dele de lado para cuidar. Então é onde você consegue dar uma direção para essa pessoa, para ela poder, inclusive, cuidar primeiro dela para depois cuidar do outro, porque é isso que acontece muito na vida, né, dessas pessoas, é o que? Eu vou me doar, eu vou então fazer tudo para aquela pessoa parar de sentir aquela dor, né, parar do vício, ou parar de qualquer coisa que esteja acontecendo. No relacionamento, por exemplo, eu vou me doar, eu vou fazer
tudo que for preciso para que meu casamento dê certo, para que fulano deixe de... Cara, e não existe. Quanto mais você se doa, mais fica complicado, porque eu preciso estar bem, eu preciso estar com as minhas dores também resolvidas para que eu esteja inteira num relacionamento. E aí, quando isso acontece, você sobe de nível. Então, quando um relacionamento não tá bom, ou quando a família não tá bem, quando tem um problema de vício, igual eu tava falando, tá todo mundo aqui no nível, ó, aqui. Então, você vai e você cuida de você. Então, você sobe de nível. E aí, você tem condição daqui você olhar e fazer o que precisa ser feito na vida do outro. Você começa a doar os seus dons, você começa a servir a partir de você estar bem. Então, nessa condição, você tem a oportunidade de fazer com que essa pessoa que está aqui, que ela também venha para cá. Então, se eu estou num momento de dor, eu sou lá uma pessoa que tem um vício, mas eu vejo que aquela pessoa que está cuidando de mim ali, ela está bem, eu tenho assim uma oportunidade de vir aqui junto e vibrar aqui junto com ela e cuidar de mim também, né? Olha, ela está cuidando, está dando certo, eu também vou cuidar de mim. Então, isso tudo é possível, tanto na constelação quanto na análise corporal, são técnicas que só ajudam. Deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se você pode contar ou não, mas É. quais que foram os problemas que você conseguiu, né, tratar na sua vida, assim, que você superou através desse, não sei se no seu caso foi do corpo ou se foi da constelação, mas falando do corpo, né, que a gente está aqui falando do corpo, quais foram os problemas que você falou assim, nossa, tenho que resolver isso, porque você buscou ajuda, né? Sim, ó, eu posso falar assim tranquilamente que o maior resultado de quando eu comecei com esse processo análise corporal foi primeiro em mim, a minha transformação, que é você sair daquela construção de cuidar do outro, de fazer tudo para o outro e não entender você. Então, era horas de choro, era horas assim, meu Deus, mas eu faço tudo porque não dá certo comigo. Então, você se cuida, você olha para você e transforma a sua vida. E aí fica fácil você até atender o outro, porque aquilo lá você já experimentou, você já vivenciou, e você, e aí eu, né, olha para o outro e fala assim, olha, eu tenho certeza que aquilo ali eu posso resolver. E assim, apesar não, né, mas o que eu tenho atendido bastante, e foi um nicho que simplesmente eu não sabia nem com que eu ia trabalhar, porque primeiro, né, era para mim, essa construção era para mim. E vieram bastante mulheres, assim, e que eu acho incrível, que são meninas muito mais novas, vivendo dramas, que eu vivo falando, gente, olha que lindo, essas meninas hoje com 30 e poucos anos, elas já sabem qual é a lógica da vida. Ela já sabe que aquele ali é um caminho doentio e que ela pode dar passos. E aí eu atendi uma pessoa, uma menina, que ela tava com qual era o drama dela, qual era a queixa. Eu não consigo tirar o meu filho do quarto, né? Não consigo colocar ele para dormir sozinho. Ele já tá ali com 3, 4 anos, né? Ela veio com essa queixa e aí fiz a análise corporal dela e ela descobriu que o problema não estava na criança, o problema era ela trabalhando. Então, essa foi uma construção que quando ela me mandou foto da criança dormindo lá, gente, falei, olha, estou no caminho, é isso mesmo que eu quero para mim. E em consequência disso, ela trouxe um casal que estava com problemas no relacionamento. E eu atendia o menino e ele, falando de traço de caráter, né, tem um traço forte de rigidez com psicopatia ali, né? Lembrando que são nomes científicos, não tem nada a ver com a doença, são neurose, não psicose. Ele sentou todo certo, sabe assim, não estou acreditando em vocês, eu sei que não vai virar nada, né?
sentou assim todo, né? E eu fiz no gráfico dele, e aí falei, olha, você funciona assim. Fui falando para ele. Ele foi deitando-se na cadeira, foi relaxando. Escuta, você já foi lá na minha casa? Porque é assim mesmo. Eu sei que é assim que funciona. E aí ele fez com que a mulher dele viesse também. Porque a proposta era assim, se você não for se cuidar, a gente vai separar, né? E já passaram por 2 separações e dessa vez era de verdade. E aí ele Tipo trouxe terapia ela, chinesa. é, Assim, ele trouxe, você faz de ele uma. com eles eu fiz, foram 4, 5 intervenções, foram. Porque eu É chamado de intervenção, intervenções, é, né? atendimentos, né? Fica mais fácil, eu acho. Eu fiz a análise corporal dos dois, a constelação dos dois, depois a gente tem no Corpo Explica, ai, eu esqueci o nome, mas uma combinação de traços. Então, eu Sim. faço o gráfico do menino, do marido, o gráfico da mulher, depois o próprio sistema, ele me conta. E aí é muito interessante porque se um tem um traço mais do que gosta do abraço, o outro é mais esquizoide que gosta mais de ficar no canto dele. Então eu gosto de aparecer, o outro não gosta. Imagina a treta que dá, né? E quando eu coloquei Aí isso você para ele, consegue ah, resolver esse conflito? então, quando eu coloquei, eu já tinha conversado em particular com os dois por 2 vezes, né? 2 intervenções, digamos assim. E no dia que eu conversei com eles, que eu coloquei separado, né, para os dois juntos, e aí é lindo, porque os dois ali sentados, um olhando pro outro e conversando, e falando assim, olha, né? E aí os dois, ó, deixa eu te fazer uma pergunta, por quê? Não sei o quê. Aí você fica de espectador ali, é lindo. E aí depois eu sempre, assim, eu falo assim, ó, eu não indico separação e nem para ficar junto. Então agora vocês dois, enquanto adultos, vocês vão me contar o que é que vocês vão fazer enquanto adultos, não mais criança, Sim, porque nós vivemos no modo criança a vida toda, sem sim. escolher direito o que a gente quer para a vida, como é que a gente vai para a vida, né? E aí eles decidiram continuar junto, de vez em quando eles mandam. Olha, gente, não, porque a gente tem esse feedback, né? Mas eu Acaba acho que quando a pessoa se conhece, né, Inês? Quando a pessoa sabe qual que é o problema dela, problema entre aspas, né? Qual que é o traço dela, e conhece o traço do parceiro, você tá ouvindo? sim. A pessoa conhece o traço dela e conhece o traço do parceiro, fica mais fácil de trabalhar, porque ninguém larga o outro, né? É mais fácil você consertar aquilo ali, tentar conviver com aquilo ali, do que falar assim, não, nós somos totalmente opostos, tchau, dessa. Sim, Né? Deve ser muito. é assim. E tem muitos casamentos que terminam por conta de não descobrir esse feeling aí, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa grande, mas não é. São coisinhas que vão acontecendo no dia a dia. Por exemplo, um deles, um casal, por exemplo, mandava presente no trabalho da esposa e a esposa não gostava, porque ela achava assim, sabe? Então, assim, foi um ajuste, ó. Não, aí eu falei, mas você tá tendo resultado com isso? Ele falou, não, porque depois ela fica brava, né? Falei, então vamos mudar a estratégia? Então, assim, são detalhes que são mudados e que fazem toda a diferença. Verdade. Agora qual que é a diferença de constelação familiar e os traços de caráter, né? É bem diferente, né? Na verdade, a diferença é o modo como que você vai trabalhar. A diferença é a técnica, porque o corpo, né, os traços de caráter, eu uso um gráfico para falar, olha, você tem picos, né, desse traço, e vou falando. A constelação, você monta o seu campo. Então, eu tenho o campo e eu trabalho com bonecos. Então, eu vou falar assim, qual é a sua queixa? Por exemplo, vou te atender. Qual é a sua queixa que você me traz? Então, você escolhe um elemento e bota ali como queixa. Então, quem são as pessoas que fazem parte do seu mundo, do seu sistema?
e você vai colocando conforme você trouxe ali no inconsciente. E é muito legal, porque hoje mesmo uma cliente falou assim: não, mas eu só coloquei aqui porque eu não pensei, eu não lembrei. Eu falei, não, justamente isso, estava no seu inconsciente, por isso que você fez assim. E você tem a oportunidade de olhar, falar, olha, esse aqui é o seu mundo, é o seu sistema, como é que você se sente? Aí ela olha para aquilo e fala, olha, eu não estou me sentindo confortável com isso. E aí você vai mudando e depois, por mais que a pessoa mude, mexe, coloca, tira daqui, põe ali, né? Porque assim, quem sou eu no momento da constelação? Eu sou a pessoa que interpreta aquilo que, a pessoa, que o cliente colocou ali para constelar. Então, eu interpreto se está perto, quem está longe. E aí a pessoa vai querer mudar ali. Mesmo ela mudando, né? Eu falo, olha, já melhorou, mas você quer que eu te ajude a melhorar ainda mais? E sempre a pessoa aceita. E aí você coloca. E ela fala, nossa, mas isso é muito simples. Eu falei, sim, é simples, mas não é fácil. Na vida não é fácil você enxergar. Então, e aí eu uso dentro da constelação os traços também, porque não tem como, eu tô lendo ali a pessoa. Então eu falo, olha, Então, na sua opinião, assim, mesmo que uma pessoa te procure só para fazer os traços, na sua opinião, o ideal seria fazer os dois, né? os dois, porque ele é consciência sistêmica. A constelação, ela é a consciência sistêmica, como que você funciona. É colocar as funções familiares em ordem. Então, assim, se eu tô vendo ali que ela tem, estou fazendo traços de caráter, análise corporal, e eu tô vendo uma dinâmica dela, eu já sei que ela, ao invés de ser a mulher, ela tá sendo mãe do marido. Ali é sistêmico, entende? Então, um tá ligado no outro. Então, eu vou Entendi. conversar com ela, mesmo ela não estando vendo ali no campo, eu vou falar, olha, quanto tempo do seu dia você é esposa, quanto tempo você é mulher, quanto tempo do seu dia você é mãe. Isso aí é reorganizar sistema, que dá para fazer também na Para análise. nós, leigos aqui do outro lado, essas nós mulheres aqui que vão te assistir, né? Nós que não entendemos nada. Aí eu Sim, chego para você e falo assim, Inês, eu tô com X e X problema. Qual problema vai resolver a minha situação? Vai ser a análise? Então, assim, quais os problemas que o sistema da constelação resolve, né? A constelação resolve, quais os problemas que o traços de caráter, a análise corporal resolve? Tem isso ou não tem? tem, super tem, mas os dois resolvem do mesmo jeito, na mesma potência, digamos assim. Como que Entendi. eu. Aí, se você me chegar com essa questão, como que eu vou te explicar? Vou falar, Lu, olha, o traços de caráter, ele funciona assim, eu vou te contar como é que você funciona, como é que funciona a pessoa com que você convive, seu filho, seu marido, no trabalho também tem as questões, né, no trabalho. Eu vou te contar como é que você funciona. E aí você vai olhar para o outro e vai ver também como é que ele funciona, porque eu acabo explicando todos os traços, então você vai olhar para a pessoa e vai definir. A constelação, como que ela funciona? A constelação, ela tem o objetivo de organizar o sistema, colocar o sistema familiar em ordem. Então, se for uma questão do trabalho, é colocar as funções do trabalho em ordem. E você vai visualizar isso no campo. O que que você, do que eu te falei, o que que você, não é que você escolhe, mas o que que você entende melhor? Que daí eu vou saber se a pessoa é mais visual, ou se ela é mais, se eu posso fazer tranquilamente a análise corporal. E todas as vezes, Entendi. independente se a pessoa escolhe entre a constelação ou a análise, acaba fazendo as duas coisas, porque uma completa a outra. E porque, óbvio, que se eu vou focar na constelação, eu não vou ficar explicando de traço. Então, eu vou falar como é que você funciona a partir do que eu estou te vendo, entende? Sim, E se sim. você quer E conhecer o outro, erro, por exemplo, erro não é no seu caso, não. Estou falando assim, vamos supor, eu faço análise corporal com você, então você tem uma visão de mim.
Aí eu faço análise corporal com outra pessoa, a pessoa tem que saber, existe essa possibilidade de erro ou não? Existe. Existe porque cada um vai ver de uma forma, mas deixa eu melhorar aqui minha resposta. As dores são as mesmas, então eu não vou olhar só para o seu corpo. O seu corpo é uma das ferramentas. Eu olho para o seu corpo, mas aí eu vou falar como é que você funciona e você vai me trazer a sua queixa. Então você vai falar assim, olha, eu estou me sentindo, meu marido não me dá atenção porque eu falo com ele e ele não tá ali no celular. Então, a partir da fala, comportamento, eu vou olhar para onde você olha, eu vou ver as suas mãos, como é que você faz. Então, assim, eu tenho essa facilidade, porque, né? Eu tenho essa facilidade, mas pode ser que a outra pessoa vai te analisar e vai te dar picos diferentes, mas concorda que as dores são as mesmas? Mas as dores são as mesmas, entendi, sim. Tanto na No final, chega na mesma conclusão, né? Porque na mesma conclusão, porque você vai ali na raiz do problema. Você vai. E tem jeito, assim, Inês, por exemplo, eu fiz com você hoje. Você me falou e tal. E aí eu engordei. Existe isso? Ou não tem nada a ver? Tipo, eu engordei, e aí eu engordei, mudei, né? Existe a diferença quando vai fazer análise ou não? Não, porque, por exemplo, eu tenho um traço de oral forte, que é o quê? Oral a gente pode ver que eu falo pra caramba, de vez em quando eu tô até né? Assim, eu magra ou eu mais gordinha, meu traço continua o mesmo. Porque você vai olhar, porque ó, eu tenho, por mais que eu treine, eu tô vindo o treino do pior ano aí, ó, eu sou molinha, Eu não tô vou deixar. vendo. Eu nunca vou deixar de ser oral. Meu pico de oralidade é muito alta. Então, eu vou. E as minhas dinâmicas, a minha fala, se você fosse uma analista corporal, você já ia perceber de cara. Porque, assim, o jeito que eu falo, o jeito que eu me expresso, o jeito que eu olho. Então, é teu, aquilo ali é teu, assim, não tem como. Eu estou mais magra agora. Mas ainda assim, o meu traço de oralidade é maior por conta de toda a minha dinâmica. Entende? Não é. Eu tô falando de mim, tá? Porque assim, eu não uso só o formato do corpo, por exemplo. Eu também presto atenção na fala, presto atenção no jeito de se vestir. Entende? E aí, olha, essa tua pergunta foi ótima, porque às vezes eu vejo muito por aí de falar assim, eu podia falar para você assim, Lu, você é rígida. Não existe. Você não é um traço. Você tem os 5 aí. Por exemplo, hoje aqui, para fazer essa entrevista, você tá usando a rigidez aí. Tá toda com uma blusa com brilho. Então, assim, você tá usando esse traço teu. Mas, ó, para você organizar essa entrevista, você precisou ter ideias, não foi? Sim. Esquizoide. Você tá aqui, nós estamos aqui falando. Qual traço você tá usando? Oral? Psicopata, na hora que você tá comandando, você tá dominando aí, porque você tá me entrevistando, você tá usando o seu traço de psicopata, psicopatia em ação. Para fazer essa entrevista, você não precisou fazer todo um formulário, eu vou fazer tal pergunta, eu já fui lá no Insta dela, já pesquisei o que ela faz. Masoquista em ação, você precisou colocar o masoquista em ação. E aí, no fim de tudo, você precisou se apresentar, precisou se maquiar, precisou prender o cabelo de um jeito para ficar todo rígida em ação. Então, assim, eu não gosto de classificar uma pessoa assim, ó, você é rígida, por exemplo. Não, você tem os 5 traços. A pessoa tem os 5, né? E você vai usar conforme a sua necessidade. Então, se eu sou uma vendedora, eu vou usar
a minha liderança, vou botar o meu psicopata em ação oral e a rígida ali em ação naquele momento da venda ali. E aí... Também pode acontecer de a pessoa que está do nosso lado fazer despertar na gente um tipo de traço, né? Sim, ó. Por exemplo, eu não estou no relacionamento, eu não estou namorando, eu tenho um traço de rigidez lá e eu tô aqui em casa. Eu vou ficar de qualquer jeito. Vou ficar de boa aqui, vou deixar minha oral aqui no recurso. Ficar de chinelo, que nem eu tô com uma calça aqui, tô descalça, tô sentada num banco, beleza. Estou namorando, ou estou casada, ou sei lá. E aí a pessoa vai vir visitar. Eu já vou lá pro meu rígida lá, já vou, pra minha rígida lá, já vou lá me organizar, já vou lá pôr uma roupa bonita, pra eu me apresentar. Então, por isso que eu falo que Qual a que gente não... é, Inês? Me tira uma dúvida que eu ouvi aí falar, e aí você que é especialista, né? Me tira a dúvida aqui. Eu ouvi falar que tem o traço, né, da pessoa que é mais mulherão e tem o traço da pessoa que é mais menina, né? Aham. Então, o mulherão seria o rígido e o menino seria qual? Oral. Oral. Então, o oral é porque uma pessoa uma vez falou isso para mim, falou assim: você precisa deixar o seu lado menina aflorar, você tem que trazer o seu lado menina mais para fora. E eu fiquei sem entender isso. Eu acompanhei algumas aulas online do Corpo Explica. Logo que Ah, começou, eles estavam fazendo análise de pessoas ao vivo. Você devia estar participando dessa época. com certeza. E eu vi contando histórias assim, uma dor que a menina tinha com o pai dela, um problema de relacionamento que ela tinha com o pai dela, de não conversar, de sofrer mesmo, de sofrer, já ter depressão. O cara falou tudo com ela, só de ela aí ficar, vira de lado, vira de costas, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei muito encantada com isso. E aí eu lembro que uma pessoa falou isso, sabe? Aí ela falou assim: você precisa soltar o seu lado menino. Eu falei: o lado menino será qual, né? E eu não perguntei. A gente até teve uma oportunidade conversando sobre isso. E eu não te perguntei, tô perguntando agora. Mas é ao lado oral. Por exemplo, eu tô para fazer 55 anos, tá vendo que eu tenho lá? Eu não tenho problema com a pele, né? Eu não tenho problemas assim. É porque assim, meu traço, meu pico é oral. E a gente tem essa pele, mas, sabe assim, mais. Então, cada traço desenvolve até um tipo de pele por exemplo, quem tem bastante problema com espinha, por exemplo, é mais o esquizoide, que fica ali no mundo do pensar. Masoquista também tem bastante problema com alergia. Então, cada traço, ele tem a sua especialidade, ele tem os detalhes deles. Então, assim, o oral, ele tem esse jeito mais menina, assim, de ser, que é mais moleca, mais de descontraído, digamos assim, né? E a rígida, ela é mais montada. Por quê? A oral, ela quer conectar com todo mundo, ela quer ser aquela pessoa agradável, ela quer que te peguem no colo, né? Que é o lado mais o lado menina. Lembra, menina, colo, mãe, né? O traço de rigidez, ela é mais certinha. Tanto que assim, ó, a rígida, ela tem a cintura mais afunilada assim, e depois abre, tipo violão. Por quê? Lado de cima desconecta o corpo, sabe? Lado de cima já entregou pro pai, é do papai. O amor, né? Lado de baixo, né, que é a parte de baixo, que tem aquela todo mais contornado, aí sim, até entrega para um relacionamento. Por isso que a gente fala que o traço de rigidez, ele vai querer ser perfeito para ele não ser trocado, nem excluído, porque ele já se sentiu trocado, excluído lá no primeiro, Abandonado, rejeitado, né? que é lá no primeiro sistema, que é pai, mãe e ela, né? A menina, no caso, o menino também. Então ela vai estar sempre disputando com alguém. Ela aprendeu desde lá com 4, 5 anos a disputar a atenção do pai com a mãe. Ela já se sentiu traída ali naquele período, então ela leva para a vida isso.
É aquela criatura que ela quer controlar o mundo inteiro. E aí ela sobrecarrega e não consegue fazer o que precisa ser feito. Ela não dá conta porque é tanta atividade, tanta coisa que ela pega para fazer. Por quê? Ela precisa fazer tudo perfeitinho, porque senão ela tem o medo, né? O medo da dor dela é ser excluída de um outro sistema, porque ela já foi lá no início, na Bom, infância. Inês, vamos falar então para as pessoas que querem fazer. Eu não sei se você tem curso, se o seu trabalho, eu acho que é online, porque com essa pandemia, né? Tem como fazer Sim, a constelação online? sim, fiz duas hoje do pessoal lá de Campinas. Eu faço online, tem que ser agora, né? Tem que ser. Faço Tá, então, constelação. como que a pessoa faz para poder fazer com você? Geralmente, assim, porque eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Quem está assistindo a gente, aqui embaixo vai estar todos os links da Inês para vocês acompanharem lá no Instagram, para poder seguirem. O Instagram dela é top. Ela aparece muito, porque ela dá muitas dicas lá, né, Inês? Então, Sim. como que faz? Tem algum link lá ou tem que entrar em contato com você? São quantas sessões? Você vai avaliar isso de acordo com cada caso? Nesse momento agora, a gente está com um grupo para. Nós estamos conversando sobre o Vá Cuidar da Sua Vida, que a gente está falando de traços de caráter, né? Já começamos ontem, mas eu gosto de avaliar caso a caso. Por quê? Eu não fecho plano, porque eu entendo que somos pessoas individuais. Então, pode ser que eu te atenda, Lu, e eu resolva um problema seu num atendimento. Numa intervenção, eu consigo resolver o seu problema, sua dor aí, vai, sua queixa. E pode ser que eu precise de 2, 3, 4 encontros. Por isso que eu gosto Entendi. de Porque também vai depender se tem outras pessoas envolvidas ou não, né? Exatamente, exatamente. Isso que você falou aí do grupo, as pessoas podem entrar ou não? Tá lá no link do meu Instagram. Pode, pode. Que depois Pode? eu mando o conteúdo para as pessoas que forem entrar agora. Eu mando o conteúdo depois, no particular. Ah, que ótimo. Inês, então, eu quero te agradecer muito pelo seu transbordo aqui, né, na vida de outras mulheres. Eu tenho certeza que muita gente que não sabe o que pode ser tratado através de um traço de caráter, através de fazer essa constelação sistêmica familiar, de saber quem está mais próximo, porque, igual você falou, né, é o inconsciente, a gente vai colocando ali sem. Tá, vai colocando e a partir dali você vai analisando, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão num momento assim, desanimada da vida, pandemia, não quer saber de nada, tá passando por muita depressão, muita ansiedade. O que esse trabalho pode ajudar? Deixa uma mensagem para elas, né? Você já acabou de deixar, né? Do Vai Cuidar da Sua Vida, que é gratuito, né? Sim, é. Isso é gratuito. Ó, o que eu tenho encontrado nos atendimentos são muitas mulheres que carregam culpas e vergonhas e tretas e são sentimentos que não é natural, não é nosso. Então, aconteceu uma coisa lá no passado ou acontece uma coisa hoje, aí eu carrego para a vida uma vergonha, que são sentimentos que só deixa a gente para baixo. Então, assim, por que que nós estamos com tantas pessoas com depressão, tantas pessoas com ansiedade? Porque a depressão, ela carrega dores lá do passado. Então, vem trazendo aquela culpa, porque eu não fiz o que precisava ter feito, porque eu casei antes da hora, casei depois da hora, porque meu pai, porque minha mãe, é tanta culpa que a gente carrega. E culpa é um sentimento sintético que enfiaram na cabeça da gente. Então, um montão de coisa é pecado, um montão de coisa a gente não pode fazer. E aí, se eu, a mensagem que eu quero dar é que, minha gente, todos nós, mulheres, precisamos ser aquilo que a gente dá conta.
E aí, tirar essa coisa de culpa da cabeça, do pensamento e simplesmente viver. Porque, ó, eu aqui estou dando o meu melhor. Eu tenho certeza que a hora que desligar eu falar, puxa vida, eu precisava, podia ter falado isso, não falei. Mas eu tenho a consciência de que aqui nesse momento eu estou dando o meu melhor, como a Lu está dando o melhor dela, e você também que está me ouvindo. Para de se culpar. Deixa esse sentimento que não faz bem para ninguém de lado e entenda de uma vez por todas, você não tem culpa de nada. Todo o tempo você fez o melhor que você poderia ter feito. O que você fez foi o melhor. Há 10 minutos atrás, pode ser que eu não tenha feito, mas agora é o melhor. E é isso que a gente precisa entender. Ó, seu pai, sua mãe, as pessoas que tá doendo aí, pensa nessa pessoa que tá doendo aqui. Ela também fez o melhor que ela pôde, naquele momento foi o melhor que ela pôde. E quando a gente entende isso, e é isso que eu tenho conversado, e tem dado resultados, é que assim, a pessoa fala, puxa vida, tirou um peso das minhas costas, porque eu não preciso ficar carregando dores de ninguém e muito menos culpa de uma coisa que eu fiz, porque naquele momento era o melhor para mim. Então hoje eu tenho a oportunidade de fazer melhor. Então, deixar o passado lá no passado, porque não tem como mexer. Deixar o futuro lá no passado, porque não tem como ainda a gente prever o que vai acontecer e viver o agora, sem culpa, sem vergonha, fazendo simplesmente o que você dá conta de fazer. E pensar assim, ó, tá tudo bem. Esse foi o meu melhor agora. Verdade. Inês, eu amei. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, ó, de coração mesmo, por você ter doado, explicado, transbordado na vida de tanta gente que vai assistir. E eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida, que você brilhe bastante e ajude muita gente através do seu trabalho. Amém. Essa é a minha rota, esse é meu caminho. E já está dando certo. E eu quero que Deus continue abençoando cada uma de vocês que estão ouvindo. E não esqueça, nós somos filhas muito amadas de Deus. Então, Muito amada. toda vez que você se sentir aí sozinha, lembre de se conectar com Ele, tá bom? Beijo. Meu amor, gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos ao Gente em Foco. E a nossa entrevistada dessa semana é de Votuporã, São Paulo, analista corporal formada pela O Corpo Explica. Ela é consteladora sistêmica familiar e o negócio dela é solucionar problemas de relacionamentos através dos traços de caráter. O nome dela é Inês de Souza. Bem-vinda, Inês, seja muito bem-vinda ao Gente em Foco, para somar aqui conosco, né, junto com essas mulheres que nos acompanham aqui, contar a sua história de sucesso, aonde você chegou, onde está, né, o que passou, o que aconteceu aí no meio do caminho. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui, por estar doando seu tempo, de estar para estar somando na vida dessas mulheres. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, fiquei super animada, né, de estar aqui nesse momento. E ó, não tem nenhum esforço, estou aqui super tranquila e espero ser inspiração para as mulheres que estão me assistindo e que tudo ocorra bem. Estou muito tranquila e não é nenhum esforço. Feliz da vida. Ai, que ótimo, muito bom. Bom, Inês, conta pra gente como que surgiu esse interesse seu por trabalhar em analisar os corpos, né? Como analista corporal. Isso foi o quê? Foi você que assistiu em TV? Alguém que fez essa análise em você? Como que surgiu esse interesse de trabalhar isso nas pessoas? Conta um pouquinho aí pra gente.
Olha, então, eu estava passando por um processo de dor mesmo, pessoal. E aí eu vi a propaganda nas redes sociais do Corpo Explica. E eu falei, nossa, eu acho que esse que tem tudo a ver comigo, sei, vou pesquisar para ver o que está acontecendo, né? Aí quando eu descobri, fui assistir as aulas, já me cadastrei, já comprei o curso e fui. Eu entrei no autoconhecimento para me conhecer. Não tinha intenção de trabalhar, não tinha intenção de nada, era para me conhecer, né? E aí, para minha surpresa, eu fui entendendo as pessoas que estavam do meu lado e fui gostando, e aí já fui e todo o tempo usando em mim, todas as técnicas usando em mim, e eu fui vendo que estava dando resultados. E aí, querendo ou não, você olha para o corpo da pessoa e você já analisa, né? Não tem como. Aí você começa a colocar devagar os teus pensamentos, olha, né? E você vai falando com a pessoa. E eu me apaixonei, não teve jeito. E aí eu fiz a prova, me certifiquei e aí estou trabalhando já desde faz um ano e meio, né? Já que eu já estou fazendo análise. E junto com isso, eu conheci também o Dr. Fernando Freitas, que foi uma das pessoas que trouxe, né, a análise de caráter aqui para o Brasil, e aí eu conheci ele e descobri a constelação. Então, onde os dois se casaram muito bem, tanto na minha vida como na vida das pessoas que eu trabalho, que eu lido, né? E o bacana que você olha, você faz a constelação e você entende como a pessoa funciona. Você olha para o corpo da pessoa e você traz para a vida dela, para a função, você traz a constelação. Então, uma completa a outra. Para mim, esse é o sentimento. Se você falar para mim assim, qual que eu faço? Análise corporal ou a constelação? Eu vou explicar os dois e falar assim, qual que você quer fazer? Aí você vai escolher e assim, não tem como separar uma da outra, entende? É É porque igual. se a pessoa for mais visual, então ela vai olhar para a constelação e ela vai entender. Então, por isso que eu gosto sempre de perguntar. E aí, falar, ficou alguma dúvida? Quer fazer análise depois? E sempre vem né, ou uma ou outra, e assim. Mas eu comecei praticando primeiro em mim. Então, isso me dá uma tranquilidade para eu atender o outro. Porque primeiro eu sei que funciona, eu experimentei em mim. Muito bom. Eu vou dar uma pausa aqui, depois eu. Inês, e quais os problemas, mesmo a pessoa podendo escolher, né? Quais os problemas podem ser resolvidos somente você analisando o corpo da pessoa? Por exemplo, para eu saber que eu preciso fazer uma análise corporal, quais os problemas da minha vida podem ser resolvidos com isso? Olha, todos os problemas a gente dá conta de resolver. Por quê? Desde dores físicas no corpo, por exemplo, dá para a gente saber onde é que você ficou presa lá no passado, para a gente resolver, para a gente te livrar dessas dores, tanto física e como emocional, entende? Então, se eu estou casada e aí eu estou com problema no meu relacionamento, a gente consegue ir lá no foco e descobrir o que está acontecendo, por que você está agindo dessa forma no relacionamento. Então, eu vou explicar para você como é que você funciona. Então, a partir disso, a gente consegue definir uma rota para que você siga. Porque assim, a gente vive numa dinâmica doentia o tempo todo. Por que, Inês? Porque a gente aprendeu várias coisas como certas. Então, isso funciona, isso é o certo. Mas a gente vai vivendo e a gente se perde ao longo do tempo. Então, de repente, tô num relacionamento onde tenho muitos ciúmes, por exemplo, ou o meu marido bebe muito, ou o meu pai, sabe, Sim. ó, um vício, por exemplo.
você consegue saber o porquê do vício, de onde começou. Você vai lá na raiz do problema e você consegue explicar de uma forma sem mimimi, sabe? Sem muito converseiro, onde é que está o problema. E a partir dali, você seguir uma nova rota, um novo caminho. Então, se eu tenho um filho com problema, problema de comportamento ou vício, que está muito comum hoje, né? Ou uma doença tipo depressão, ansiedade, todos os tipos de problema que você tem, você consegue resolver e explicar para a pessoa, não só falar do problema, mas dar um norte, dar um caminho para que a pessoa siga e que ela resolva aquele problema. E uma coisa que eu gosto de falar bastante é assim, ó, que nem a constelação, nem traço de caráter, nada resolve a sua vida se você não for procurar e você quiser Verdade. resolver aquela questão. Então Por isso acontece que eu te perguntei, como que a pessoa identifica, né? exatamente. E Que eu aí, acho que a maioria, desculpa te cortar, mas para aproveitar essa deixa, eu acho que a maioria das pessoas, elas não têm essa consciência que através de uma análise corporal ela pode resolver problemas não só de relacionamento conjugal, mas familiar, igual você falou aí agora, de vícios, com filhos. Eu acho que nossa, é muito pouca gente tem esse tipo de conhecimento. nossa, super, porque assim, todo vício, a gente imagina assim, fulano não para de beber por causa de que ele é um fraco, não tem essa construção? E droga e tudo. E você vai lá descobrir o problema, a raiz do problema, não é simples. É complicado mesmo você entender, tanto para a família, vamos pensar assim, quem sofre mais, o dependente ou o codependente, que é aquela pessoa que cuida daquela criatura com aquela doença. Não dá para medir, porque são sofrimentos, são dores, os dois sofrem, tanto a pessoa que está ali no vício, que é por conta por que, que ela está fazendo aquilo. E as pessoas que são os cuidadores, que estão ali, que sofrem igual ou mais, né? Eu penso que o cuidador ele acaba sofrendo mais do que o próprio dependente, porque ele deixa a vida dele de lado para cuidar. Então é onde você consegue dar uma direção para essa pessoa, para ela poder, inclusive, cuidar primeiro dela para depois cuidar do outro, porque é isso que acontece muito na vida, né, dessas pessoas, é o quê? Eu vou me doar, eu vou então fazer tudo para aquela pessoa parar de sentir aquela dor, né, parar do vício, parar de qualquer coisa que esteja acontecendo. No relacionamento, por exemplo, eu vou me doar, eu vou fazer tudo o que for preciso para que meu casamento dê certo, para que fulano deixe de... Cara, e não existe. Quanto mais você se doa, mais fica complicado, porque eu preciso estar bem, eu preciso estar com as minhas dores também resolvidas para que eu esteja inteira no relacionamento. E aí, quando isso acontece, você sobe de nível. Então, quando um relacionamento não tá bom, ou quando a família não tá bem, quando tem um problema de vício, igual eu tava falando, tá todo mundo aqui no nível, ó, aqui. Então você vai e você cuida de você. Então você sobe de nível. E aí você tem condição daqui você olhar e fazer o que precisa ser feito na vida do outro. Você começa a doar os seus dons, você começa a servir a partir de você estar bem. Então, nessa condição, você tem a oportunidade de fazer com que essa pessoa que está aqui, que ela também venha para cá. Então, se eu estou num momento de dor, eu sou lá uma pessoa que tem um vício, mas eu vejo que aquela pessoa que está cuidando de mim ali, ela está bem, eu tenho assim uma oportunidade de vir aqui junto e vibrar aqui junto com ela e cuidar de mim também, né? Olha, ela está cuidando, está dando certo, eu também vou cuidar de mim. Então, isso tudo é possível, tanto na constelação quanto na análise corporal, são técnicas que só ajudam. Deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se você pode contar ou não,
Mas quais que foram os problemas que você conseguiu, né, tratar na sua vida, assim, que você superou através desse, não sei se no seu caso foi do corpo ou se foi da constelação, mas falando do corpo, né, que a gente está aqui falando do corpo, quais foram os problemas que você falou assim, nossa, tenho que resolver isso, porque você buscou ajuda, né? Sim, ó, eu posso falar assim tranquilamente que o maior resultado de quando eu comecei com esse processo análise corporal foi primeiro em mim, a minha transformação, que é você sair daquela construção de cuidar do outro, de fazer tudo para o outro e não entender você. Então, era horas de choro, era horas assim, meu Deus, mas eu faço tudo porque não dá certo comigo. Então, você se cuida, você olha para você e transforma a sua vida. E aí fica fácil você até atender o outro, porque aquilo lá você já experimentou, você já vivenciou, e você, e aí a gente, né, olha para o outro e fala assim, olha, eu tenho certeza que aquilo ali eu posso resolver. E assim, apesar não, né, mas o que eu tenho atendido bastante, e foi um nicho que simplesmente eu não sabia nem com que eu ia trabalhar, porque primeiro, né, era para mim, essa construção era para mim. E vieram bastante mulheres, assim, e que eu acho incrível, que são meninas muito mais novas, vivendo dramas, que eu vivo falando, gente, olha que lindo, essas meninas hoje com 30 e poucos anos, elas já sabem qual é a lógica da vida. Ela já sabe que aquele ali é um caminho doentio e que ela pode dar passos. E aí eu atendi uma pessoa, uma menina, que ela tava qual era o drama dela, qual era a queixa. Eu não consigo tirar o meu filho do quarto, né? Não consigo colocar ele para dormir sozinho. Ele já tá ali com 3, 4 anos, né? Ela veio com essa queixa e aí fiz a análise corporal dela e ela descobriu que o problema não estava na criança, o problema era ela trabalhando. Então, essa foi uma construção que quando ela me mandou foto da criança dormindo lá, gente, falei, olha, estou no caminho, é isso mesmo que eu quero para mim. E em consequência disso, ela trouxe um casal que estava com problemas no relacionamento. E eu atendia o menino, e ele, falando de traço de caráter, né, tem um traço forte de rigidez com psicopatia ali, né? Lembrando que são nomes científicos, não tem nada a ver com a doença, são neurose, não psicose. Ele sentou todo certo, sabe assim, não estou acreditando em vocês, eu sei que não vai virar nada, né? Sentou assim todo, né? E eu fiz no gráfico dele, e aí falei, olha, você funciona assim, fui falando para ele. Ele foi deitando-se na cadeira, foi relaxando. Escuta, você já foi lá na minha casa? Porque é assim mesmo. Eu sei que é assim que funciona. E aí ele fez com que a mulher dele viesse também. Porque a proposta era assim, se você não for se cuidar, a gente vai separar, né? E já passaram por 2 separações e dessa vez era de verdade. E aí ele trouxe... ele trouxe... Com eles eu foram 4, 5 intervenções. Foram. Porque é chamado de intervenção. Intervenções, né? Atendimentos, né? Fica mais fácil, eu acho. Eu fiz a análise corporal dos dois, a constelação dos dois, depois a gente tem no Corpo Explica, eu esqueci o nome, mas uma combinação de traços. Então, sim, eu faço o gráfico do menino, do marido, o gráfico da mulher, depois o próprio sistema, ele me conta. E aí é muito interessante, porque se um tem um traço mais do que gosta do abraço, o outro é mais esquizoide, que gosta mais de ficar no canto dele. Então eu gosto de aparecer, o outro não gosta. Imagina a treta que dá, né? E quando eu coloquei isso pra ele... Você consegue resolver esse conflito? Então, quando eu coloquei, eu já tinha conversado em particular com 2
com os dois por 2 vezes, né? 2 intervenções, digamos assim. E no dia que eu conversei com eles, que eu coloquei separado, né, para os dois juntos, e aí é lindo, porque os dois ali sentados, um olhando pro outro e conversando, e falando assim, olha, né? E aí os dois, ó, deixa eu te fazer uma pergunta, por quê? Não sei o quê. Aí você fica de espectador ali, é lindo. E aí depois eu sempre, assim, eu falo assim, ó, eu não indico separação e nem para ficar junto. Então agora vocês dois, enquanto adultos, vocês vão me contar o que é que vocês vão fazer enquanto adultos, não mais criança, Sim. porque nós vivemos no modo criança a vida toda, sem escolher direito o que a gente quer para a vida, como é que a gente vai para a vida, né? E aí eles decidiram continuar junto, de vez em quando eles mandam. Olha, gente, não, porque a gente tem esse feedback, né? Mas eu Cada um. acho que quando a pessoa se conhece, né, Inês? Quando a pessoa sabe qual que é o problema dela, o problema entre aspas, né? Qual que é o traço dela, e conhece o traço do parceiro, você tá ouvindo? Sim. Quando a pessoa conhece o traço dela e conhece o traço do parceiro, fica mais fácil de trabalhar, porque ninguém larga o outro, né? É mais fácil você consertar aquilo ali, tentar conviver com aquilo ali, do que falar assim, não, nós somos totalmente opostos, tchau, dessa. É, Sim, né? Deve ser muito. é assim. E tem muitos casamentos que terminam por conta de não descobrir esse feeling aí, né? Porque às vezes a gente pensa numa coisa grande, mas não é. São coisinhas que vão acontecendo no dia a dia. Por exemplo, um deles, um casal, por exemplo, mandava presente no trabalho da esposa e a esposa não gostava, porque ela achava assim, sabe? Então, assim, foi um ajuste, ó. Não, aí eu falei, mas você tá tendo resultado com isso? Ele falou, não, porque depois ela fica brava, né? Falei, então vamos mudar a estratégia? Então, assim, são detalhes que são mudados e que fazem toda a diferença. Verdade. Agora qual que é a diferença de constelação familiar e os traços de caráter, né? É bem diferente, né? Na verdade, a diferença é o modo como que você vai trabalhar. A diferença é a técnica, porque o corpo, né, os traços de caráter, eu uso um gráfico para falar, olha, você tem picos, né, desse traço, e vou falando. A constelação, você monta o seu campo. Então, eu tenho o campo e eu trabalho com bonecos. Então, eu vou falar assim, qual é a sua queixa? Por exemplo, vou te atender. Qual é a sua queixa que você me traz? Então, você escolhe um elemento e bota ali como queixa. Então, quem são as pessoas que fazem parte do seu mundo, do seu sistema? E você vai colocando conforme você trouxe ali no inconsciente. E é muito legal, porque hoje mesmo uma cliente falou assim, não, mas eu só coloquei aqui porque eu não pensei, eu não lembrei. Falei, não, justamente isso, estava no seu inconsciente, por isso que você fez assim. E você tem a oportunidade de olhar, falar, olha, esse aqui é o seu mundo, é o seu sistema, como é que você se sente? Aí ela olha para aquilo e fala, olha, eu não estou me sentindo confortável com isso. E aí você vai mudando e depois, por mais que a pessoa mude, mexe, coloca, tira daqui e põe ali, né? Porque assim, quem sou eu no momento da constelação? Eu sou a pessoa que interpreta aquilo que, que o cliente colocou ali para constelar. Então, eu interpreto se está perto, quem está longe. E aí Tá longe. a pessoa vai querer mudar ali. Mesmo ela mudando, né? Eu falo, olha, já melhorou, mas você quer que eu te ajude a melhorar ainda mais? E sempre a pessoa aceita. E aí você coloca. E ela fala, nossa, mas isso é muito simples. Eu falei, sim, é simples, mas não é fácil. Na vida não é fácil você enxergar. Então, e aí eu uso dentro da constelação os traços também, porque não tem como, eu tô lendo ali a pessoa. Então eu falo, olha, Então, na sua opinião, assim, mesmo que uma pessoa te procure só para fazer os traços, na sua opinião, o ideal seria fazer os dois, né? os dois, porque ele é consciência sistêmica. A constelação, ela é a consciência sistêmica, como que você funciona. É colocar as funções familiares em ordem. Então, assim,
Se eu tô vendo ali que ela tem, estou fazendo traços de caráter, análise corporal, e eu tô vendo uma dinâmica dela, eu já sei que ela, ao invés de ser a mulher, ela tá sendo mãe do marido. Ali é sistêmico, entende? Então, um tá ligado no outro. Então, eu vou Entendi. conversar com ela, mesmo ela não estando vendo ali no campo, eu vou falar, olha, quanto tempo do seu dia você é esposa, quanto tempo você é mulher, quanto tempo do seu dia você é mãe. Isso ia reorganizar o sistema, que dá para fazer também na Para análise. nós, leigos aqui do outro lado, essas nós mulheres aqui que vão te assistir, né? Nós que não entendemos nada. Aí eu Sim, chego para você e falo assim, Inês, eu tô com X e X problema. Qual problema vai resolver a minha situação? Vai ser a análise? Então, assim, quais os problemas que o sistema da constelação resolve, né? A constelação resolve, quais os problemas que o traço de caráter, a análise corporal resolve? Tem isso ou não tem? tem, super tem, mas os dois resolvem do mesmo jeito, na mesma potência, digamos assim. Como que Entendi. eu. Aí, se você me chegar com essa questão, como que eu vou te explicar? Vou falar, Lu, olha, o traços de caráter, ele funciona assim, eu vou te contar como é que você funciona, como é que funciona a pessoa com que você convive, seu filho, seu marido. No trabalho também tem as questões, né? No trabalho. Eu vou te contar como é que você funciona. E aí você vai olhar para o outro e vai ver também como é que ele funciona, porque eu acabo explicando todos os traços. Então você vai olhar para a pessoa e vai definir. A constelação, como que ela funciona? A constelação, ela tem o objetivo de organizar o sistema, colocar o sistema familiar em ordem. Então, se for uma questão do trabalho, é colocar as funções do trabalho em ordem. E você vai visualizar isso no campo. O que que você, do que eu te falei, o que que você, não é que você escolhe, mas o que que você entende melhor? Que daí eu vou saber se a pessoa é mais visual ou se ela é mais, se eu posso fazer tranquilamente a análise corporal. E todas as vezes, Entendi. independente se a pessoa escolhe entre a constelação ou a análise, acaba fazendo as duas coisas, porque uma completa a outra. E porque, óbvio, que se eu vou focar na constelação, eu não vou ficar explicando de traço. Então, eu vou falar como é que você funciona a partir do que eu estou te vendo, entende? Sim, E se sim. você quer conhecer o outro, Há erro. Por exemplo, erro não é no seu caso, não. Estou falando assim, vamos supor, eu faço análise corporal com você, então você tem uma visão de mim. Aí eu faço análise corporal com outra pessoa, a pessoa tem que saber, existe essa possibilidade de erro ou não? existe. Existe porque cada um vai ver de uma forma, mas deixa eu melhorar aqui minha resposta. As dores são as mesmas, então eu não vou olhar só para o seu corpo. O seu corpo é uma das ferramentas. Eu olho para o seu corpo, mas aí eu vou falar como é que você funciona e você vai me trazer a sua queixa. Então você vai falar assim, olha, eu estou me sentindo, meu marido não me dá atenção porque eu falo com ele e ele não tá ali no celular. Então, a partir da fala, comportamento, eu vou olhar para onde você olha, eu vou ver as suas mãos, como é que você faz. Então, assim, eu tenho essa facilidade, porque, né? Eu tenho essa facilidade, mas pode ser que a outra pessoa vai te analisar e vai te dar picos diferentes, mas concorda que as dores são as mesmas? Mas as dores são a mesma, entendi. Entendi, sim. Tanto na análise Chega no final, chega na mesma conclusão, né? chega na Porque mesma conclusão, porque você vai ali na raiz do problema. Você e vai tem entender. jeito assim, Inês, por exemplo, eu fiz com você hoje. Você me falou e tal. E aí eu engordei. Existe isso? Ou não tem nada a ver? Tipo, eu engordei, e aí eu engordei, mudei, tô. Né? Ó, Existe a diferença quando vai fazer análise ou não? não porque.
Por exemplo, eu tenho um traço de oral forte, que é o quê? Oral a gente pode ver que eu falo pra caramba, de vez em quando eu tô até me, né? Assim, eu magra ou eu mais gordinha, meu traço continua o mesmo. Porque Ah, você vai olhar, porque ó, eu tenho, por mais que eu treine, eu tô aí vindo o treino do pior ano aí, ó, eu sou molinha, eu não vou tô deixar. vendo. Eu nunca vou deixar de ser oral. Meu pico de oralidade é muito alta. Então, eu vou. E as minhas dinâmicas, a minha fala, se você fosse uma analista corporal, você já ia perceber de cara. Porque, assim, o jeito que eu falo, o jeito que eu me expresso, o jeito que eu olho. Então, é teu, aquilo ali é teu, assim, não tem como. Eu estou mais magra agora. Mas ainda assim, o meu traço de oralidade é maior por conta de toda a minha dinâmica. Entende? Não é. Eu tô falando de mim, tá? Porque assim, eu não uso só o formato do corpo, por exemplo. Eu também presto atenção na fala, presto atenção no jeito de se vestir, entende? E aí, olha, essa tua pergunta foi ótima, porque às vezes eu vejo muito por aí de falar assim, eu podia falar para você assim, ah, Lu, você é rígida. Não existe. Você não é um traço. Você tem os 5 aí. Por exemplo, hoje aqui, para fazer essa entrevista, você está usando a rigidez aí. Tá toda com uma blusa com brilho. Então, assim, você está usando esse traço teu. Ó, mas, ó, para você organizar essa entrevista, você precisou ter ideias, não foi? Sim. Esquizoide. Você tá aqui, nós estamos aqui falando. Qual traço você está usando? Oral? Psicopata, na hora que você está comandando, você está dominando aí, porque você está me entrevistando, você está usando o seu traço de psicopata, psicopatia em ação. Para fazer Uhum. essa entrevista, você não precisou fazer todo um formulário, eu vou fazer tal pergunta, eu já fui lá no Insta dela, já pesquisei o que ela faz. Masoquista em ação, você precisou colocar o masoquista em ação. E aí, no fim de tudo, você precisou se apresentar, precisou se maquiar, precisou prender o cabelo de um jeito para ficar todo rígida em ação. Então, assim, Uhum. eu não gosto de classificar uma pessoa assim, ó, você é rígida, por exemplo. Não, você tem os 5 A traços pessoa tem os cinco, né? e você vai usar conforme a sua necessidade. Então, se eu sou uma Entendi. vendedora, eu vou usar a minha liderança, vou botar o meu psicopata em ação oral e a rígida ali em ação naquele momento da venda ali. E aí, Também pode acontecer de a pessoa que está do nosso lado fazer despertar na gente um tipo de traço, né? sim, ó. Por exemplo, eu não estou no relacionamento, eu não estou namorando, eu tenho um traço de rigidez lá e eu tô aqui em casa. Eu vou ficar de qualquer jeito. Vou ficar de boa aqui, vou deixar minha oral aqui no recurso. Ficar de chinelo, que nem eu tô com uma calça aqui, tô descalça, tô sentado num banco, beleza. Estou namorando, ou estou casada, ou sei lá. E aí a pessoa vai vir visitar. Eu já vou lá pro meu rígida lá, pra minha rígida lá, já vou lá me organizar, já vou lá pôr uma roupa bonita, pra eu me apresentar. Então, por isso que eu falo que Qual a que gente não. é, Inês? Me tira uma dúvida que eu ouvi aí falar, e aí você que é especialista, né? Me tira a dúvida aqui. Eu ouvi falar que tem o traço, né, da pessoa que é mais mulherão e tem o traço da pessoa que é mais menina, né? Aham. Então, o mulherão seria o rígido e o menino seria qual? Oral. Oral. Então, o oral é porque uma pessoa uma vez falou isso para mim, falou assim: você precisa deixar o seu lado menina aflorar, você tem que trazer o seu lado menina mais para fora. E eu fiquei sem entender isso. Eu acompanhei algumas aulas online do Corpo Explica. Logo que Ah, começou, eles estavam fazendo análise de pessoas ao vivo. Você devia estar participando dessa época.
Ah, com certeza. E eu vi contando histórias assim, uma dor que a menina tinha com o pai dela, um problema de relacionamento que ela tinha com o pai dela, de não conversar, de sofrer mesmo, de sofrer, de ter depressão. O cara falou tudo com ela, só de ela aí ficar, vira de lá, vira de costas, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei muito encantada com isso. E aí eu lembro que uma pessoa falou isso, sabe? Aí ela falou assim: você precisa soltar o seu lado menino. Eu falei: o lado menino será qual, né? E eu não perguntei. A gente até teve uma oportunidade conversando sobre isso. E eu não te perguntei, tô perguntando agora. Mas é o lado oral. Por exemplo, eu tô para fazer 55 anos, tá vendo que eu não tenho problema com a pele, né? Eu não tenho problemas assim. É porque assim, meu traço, meu pico é oral. E a gente tem essa pele, mas sabe assim, mas então cada traço desenvolve até o tipo de pele por exemplo, quem tem bastante problema com espinha, por exemplo, é mais o esquizoide, que fica ali no mundo do pensar. Masoquista também tem bastante problema com alergia. Então, cada traço, ele tem a sua especialidade. Ele tem os detalhes deles. Então, assim, o oral, ele tem esse jeito mais menina, assim, de ser, que é mais moleca, mais descontraído, digamos assim, né? E a rígida, ela é mais montada. Por quê? A oral, ela quer conectar com todo mundo, ela quer ser aquela pessoa agradável, ela quer que te peguem no colo, né? Que é o lado menina. Lembra, menina, colo, mãe, né? O traço de rigidez, ela é mais certinha. Tanto que assim, ó, a rígida, ela tem a cintura mais afunilada assim, e depois abre, tipo violão. Por quê? Lado de cima desconecta o corpo, sabe? Lado de cima já entregou pro pai, é do papai. O amor, né? Lado de baixo, né, que é a parte de baixo, que tem aquela todo mais contornado, aí sim, até entrega para um relacionamento. Por isso que a gente fala que o traço de rigidez, ele vai querer ser perfeito para ele não ser trocado, nem excluído, porque ele já se sentiu trocado, excluído lá no primeiro, Abandonado, rejeitado, né? que é lá no primeiro sistema, que é pai, mãe e ela, né? A menina, no caso, o menino também. Então, ela vai estar sempre disputando com alguém. Ela aprendeu desde lá com 5, 4, 5 anos a disputar a atenção do pai com a mãe. Ela já se sentiu traída ali naquele período, então ela leva para a vida isso. É aquela criatura que ela quer controlar o mundo inteiro. E aí ela sobrecarrega e não consegue fazer o que precisa ser feito. Ela não dá conta porque é tanta atividade, tanta coisa que ela pega para fazer. Por quê? Ela precisa fazer tudo perfeitinho, porque senão ela tem o medo, né? O medo da dor dela é ser excluída de um outro sistema, porque ela já foi lá no início, na Bom, infância. Inês, vamos falar então para as pessoas que querem fazer. Eu não sei se você tem curso, se o seu trabalho, eu acho que é online, porque com essa pandemia, né? Tem como fazer Sim, a constelação online? sim, fiz duas hoje do pessoal lá de Campinas. Eu faço online, tem que ser agora, né? Tem que ser. Faço Tá, então, constelação. como que a pessoa faz para poder fazer com você? Geralmente, assim, porque eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Quem está assistindo a gente, aqui embaixo vai estar todos os links da Inês para vocês acompanharem lá no Instagram, para poder seguirem. O Instagram dela é top, ela aparece muito, porque ela dá muitas dicas lá, né, Inês? Então, Sim. como que faz? Tem algum link lá ou tem que entrar em contato com você? São quantas sessões? Você vai avaliar isso de acordo com cada caso? Nesse momento agora a gente está com um grupo nós estamos conversando sobre vá cuidar de sua vida, que a gente está falando de traços de caráter, né? Já começamos ontem, mas eu gosto de avaliar caso a caso. Por quê? Eu não fecho plano, porque eu entendo
que somos pessoas individuais. Então, pode ser que eu te atenda, Lu, e eu resolva um problema seu num atendimento. Numa intervenção, eu consigo resolver o seu problema, sua dor aí, vai, sua queixa. E pode ser que eu precise de 2, 3, 4 encontros. Por isso que eu gosto Entendi. de... Porque também vai depender se tem outras pessoas envolvidas ou não, né? Exatamente, exatamente. Isso que você falou aí do grupo, as pessoas podem entrar ou não? Tá lá no link do meu Instagram, pode. Pode, que depois Pode? eu mando o conteúdo para as pessoas que forem entrar agora. Eu mando o conteúdo depois, no particular. Ah, que ótimo. Inês, então, eu quero te agradecer muito pelo seu transbordo aqui, né, na vida de outras mulheres. Eu tenho certeza que muita gente que não sabe o que pode ser tratado através de um traço de caráter, através de fazer essa constelação sistêmica familiar, de saber quem está mais próximo, porque, igual você falou, né, é o inconsciente, a gente vai colocando ali sem... Tá, vai colocando e a partir dali você vai analisando, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão num momento assim, desanimada da vida, pandemia, não quer saber de nada, tá passando por muita depressão, muita ansiedade. O que esse trabalho pode ajudar? Deixa uma mensagem para elas, né? Você já acabou de deixar, né? Do Vai Cuidar da Sua Vida, que é gratuito, né? Sim, isso é gratuito. Ó, o que eu tenho encontrado nos atendimentos são muitas mulheres que carregam culpas e vergonhas e tretas e são sentimentos que não é natural, não é nosso. Então, aconteceu uma coisa lá no passado ou acontece uma coisa hoje, aí eu carrego para a vida uma culpa, uma vergonha, que são sentimentos que só deixa a gente para baixo. Então, assim, por que nós estamos com tantas pessoas com depressão, tantas pessoas com ansiedade? Porque a depressão, ela carrega dores lá do passado. Então, vem trazendo aquela culpa, porque eu não fiz o que precisava ter feito, porque eu casei antes da hora, casei depois da hora, porque meu pai, porque minha mãe, é tanta culpa que a gente carrega. E culpa é um sentimento sintético que enfiaram na cabeça da gente. Então, um montão de coisa é pecado, um montão de coisa a gente não pode fazer. E aí, a mensagem que eu quero dar é que, minha gente, todos nós, mulheres, precisamos ser aquilo que a gente dá conta. E aí, tirar essa coisa de culpa da cabeça, do pensamento e simplesmente viver. Por quê? Eu aqui estou dando o meu melhor. Eu tenho certeza que a hora que desligar eu falar, puxa vida, podia ter falado isso e não falei. Mas eu tenho a consciência de que aqui nesse momento eu estou dando o meu melhor. Como a Lu está dando o melhor dela. E você também que está me ouvindo. Para de se culpar. Deixa esse sentimento que não faz bem para ninguém de lado. E entenda, de uma vez por todas, você não tem culpa de nada. Todo o tempo você fez o melhor que você poderia ter feito. O que você fez foi o melhor. Há 10 minutos atrás, pode ser que eu não tenha feito, mas agora é o melhor. E é isso que a gente precisa entender. Seu pai, sua mãe, as pessoas que tá doendo aí, pensa nessa pessoa que tá doendo aqui. Ela também fez o melhor que ela pôde, naquele momento foi o melhor que ela pôde. E quando a gente entende isso, e é isso que eu tenho conversado, e tem dado resultados, é que assim, a pessoa fala, puxa vida, tirou um peso das minhas costas, porque eu não preciso ficar carregando dores de ninguém e muito menos culpa de uma coisa que eu fiz, porque naquele momento era o melhor para mim. Então hoje eu tenho a oportunidade de fazer melhor. Então, deixar o passado lá no passado, porque não tem como mexer. Deixar o futuro lá no passado, porque não tem como ainda a gente prever o que vai acontecer e viver o agora.
sem culpa, sem vergonha, fazendo simplesmente o que você dá conta de fazer. E pensar assim, ó, tá tudo bem, esse foi o meu melhor agora. Verdade. Inês, eu amei. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, ó, de coração mesmo, por você ter doado, explicado, transbordado na vida de tanta gente que vai assistir. E eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida, que você brilhe bastante e ajude muita gente através do seu trabalho. Amém. Essa é a minha rota, esse é meu caminho. E já está dando certo. E eu quero que Deus continue abençoando cada uma de vocês que estão ouvindo. E não esqueça, nós somos filhas muito amadas de Deus. Então, Muito toda vez que você se sentir aí sozinha, lembre de se conectar com Ele, tá bom? Beijo. meu amor, gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.